E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de edição rápida de documentos. Agora a gente vai aprender a inserir imagens e tabelas. Imagens e tabelas são utilizadas em documentos para ilustrar uma análise de dados ou para demonstrar alguma aplicação. Sou o professor Cristiano, fique comigo aí nos próximos minutos e vamos aprender a trabalhar com imagens e tabelas dentro do Microsoft Word. Vamos continuar com o mesmo documento da última aula. E a gente deseja inserir agora uma imagem no meio do texto. Digamos que aqui. Então nesse momento a gente precisa colocar uma imagem entre esses dois parágrafos. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o cursor do mouse no início do parágrafo. Vamos clicar Enter para criar esse espaço aqui entre os dois parágrafos. Dá um clique aqui. Dependendo da sua versão do Word, tá? Você vai escolher essa opção aqui, ó, sem espaçamento. Por que escolher isso? Porque ele perde toda a formatação de parágrafo, toda a formatação de fonte que a gente já editou. Assim, se a gente quiser deixar a figura centralizada, a legenda centralizada, ele vai seguir essa formatação para a gente. Agora, para inserir uma figura, vai no menu Inserir, escolhe a opção Imagem, pegue uma imagem, clique no botão Inserir. Nota que a imagem ela ultrapassou os limites que você tinha definido, mas isso você pode editar. Você pode clicar nos cantinhos para fazer um ajuste melhor e proporcional, ou você pode clicar nesses quadradinhos do meio, que vai fazer um ajuste ou na vertical ou na horizontal. O professor ainda não está centralizado. As formatações que a gente tinha aplicado para parágrafo ainda são válidas aqui. Então, se eu clicar na imagem e clicar em centralizar, a imagem fica centralizada. Legal, joia. Só isso que eu preciso? Bom, se fosse só inserir uma imagem, tá pronto. Você tem uma imagem no meio do seu texto. Mas vamos supor que você precisa fazer um trabalho acadêmico. É muito importante que você coloque o que é essa imagem, de onde você pegou essa imagem e referenciar essa imagem. Como referenciar? A referência da imagem tem que aparecer aqui dentro do texto. Tá ok? Senão fica uma figura solta e o professor não vai entender o que aquela imagem está fazendo ali dentro do seu trabalho. Para isso, vamos precisar de algum tipo de referência para poder linkar o texto com a imagem. Para tanto, devemos fazer o seguinte. Clica com o botão direito em cima da imagem e escolha a opção Inserir legenda. As legendas devem aparecer acima do item que a gente está introduzindo no nosso documento. Então, figura 1, guitarra, Memphis, MSG, 100. Vamos supor que isso aqui seja a legenda dessa figura, ok? Que está descrevendo o que é o objeto, marque o modelo. Feito isso, o que eu preciso mais me observar? Se o rótulo está escrito figura e se a posição está escrito acima do item selecionado. O que mais eu posso fazer a partir daqui? Seguindo a orientação da escola em que você estuda, algumas pedem que, ao invés de aparecer figura 1, aparece o número do capítulo e o número da figura,
Se você tiver com esse problema, você vai clicar em numeração e vai selecionar aqui, incluir número do capítulo. Como eu não estou utilizando o número de capítulos, nem estou utilizando títulos, eu não vou marcar. Mas se você estiver utilizando, você pode marcar que ele vai começar a criar um índice utilizando 1, ou seja, capítulo 1, figura 1, 2, 2, capítulo 2, figura 2. E ele faz isso automático. Basta que você aprenda a utilizar esse menu aqui em cima. Então eu vou desabilitar, vou clicar em OK, porque no meu caso eu não vou utilizar. Vou dar um OK novamente, pronto. Já está lá a minha legenda atribuída à minha imagem. Tá pronto? Ainda não. Vou dar um Enter aqui após a figura. Vou copiar esse texto aqui. E vou colar ele aqui embaixo. Professor, mas isso está redundante. Com certeza, tá? Por quê? Você já tem uma legenda em cima, por que uma legenda embaixo? Aqui embaixo a gente vai fazer essa gambiarra. A gente vai tirar o figura 1, vai colocar fonte. Embaixo a gente vai colocar o autor e o ano. Só isso? Não. Eu preciso também identificar como foi criada essa imagem. Se eu criei a imagem, eu posso colocar elaborado pelo próprio autor. Mas como eu extraí essa imagem de algum lugar da internet, eu preciso colocar extraído de Memphis 2017. Então, lá nas suas referências, onde você coloca os livros, os sites, os artigos que você leu, vai ter que ter um item lá chamado Memphis 2017, que deve conter ou o site de onde você extraiu essa imagem, ou o artigo de onde você extraiu essa imagem. Tá? Importante deixar esse Memphis aqui em letra maiúscula. Bom, há várias formas de fazer isso. Eu vou ensinar uma forma mais prática, que é uma tecla de atalho, que é o Shift mais a tecla F3. Ele já passa automático. Basta você estar dentro da palavra que você troca. Olha só. Tudo minúsculo, somente a primeira e todas em maiúsculo. Legal, né? Joia. Então, imagem é exatamente isso. Se você inserir uma imagem conforme a BNT, tem que ser nesse formato, nesse jeito que eu passei para vocês. Tem que ter a legenda, o título da legenda, de onde você tirou, a forma de extração e de elaboração, o autor e o ano. Ah, professor, mas você falou que tem que ter uma referência dele no texto. Isso, pode ser antes, pode ser depois, mas tem que ter uma referência. A imagem ela não pode ficar solta dentro do texto. Então vamos supor que aqui em cima, no meu texto, eu quis fazer essa referência. Então a gente fala assim: na figura 1, se você quiser implementar melhor, abre parênteses, abre parênteses, guitarra Memphis, melhor, né? Como pode ser observado na figura 1, guitarra Memphis. Professor, quando aparecer isso, eu preciso colocar isso em negrito, itálico, sublinhado? Não, a ABNT não fala nada disso. Basta você pegar um trabalho anterior e ver se nesse trabalho anterior existe isso. Tá? Você vai notar que não tem. Tem a referência da figura,
e a figura, tá ok? O que você pode fazer é, por exemplo, deixar esse F em maiúsculo para mostrar que houve alguma diferença dentro do texto e então esse F precisa aparecer em maiúsculo para fazer a referência à imagem aqui embaixo. Ah, professor, mas bugou, olha lá. Figura 1, Memphis, MCG, mas a fonte caiu para baixo. Você tem que evitar ao máximo que isso aconteça, tá? Então, para evitar isso, algumas coisinhas você pode fazer, como por exemplo, você pode clicar na imagem, vir na guia parágrafo e verificar se aqui está tudo com zero e simples. Bom, beleza, aqui tá legal, tá joia. Vamos clicar na legenda, parágrafo. Opa, achamos um errinho aqui, ó, tá com 10 pontos. Vamos tirar aqui e vamos colocar 0 para ele. Note que ele já colou a imagem à figura e agora a legenda também está colada à imagem. Pronto, resolveu o problema. Ok? Então, para a imagem é isso que eu queria passar. Vamos ver agora tabela. Tabela é um pouco mais complicado, tá ok? Porque tabela pode consumir mais de uma página e não pode, e às vezes não cabe aqui dentro desse espaço, tá? Para isso a gente vai usar algumas coisas especiais. Então vamos colocar aqui um texto para referenciar ele. Como pode ser analisado na tabela 1, ok? E agora, normalmente, a tabela viria aparecer aqui embaixo. Então, vamos fazer uma tabela simples, só para a gente aprender. Mesma coisa, clica no sem espaçamento para tirar, para perder toda aquela formatação. Vem no menu inserir, clica em tabela. Quantas colunas? Ah, são 4 colunas. Ok. Quantas linhas? Ah, são 4 linhas. 4 colunas, 4 linhas. Já é, tá lá a sua tabelinha, né? Você pode, a partir de agora, editar essa tabela. Normalmente a primeira parte da tabela, a primeira linha da tabela contém os campos das colunas e embaixo vem os dados. Mas nota só, ficou muito curtinho o espaço para você colocar dados. Se for somente números, tudo bem. Aí a gente pode mexer bastante coisa aqui dentro para melhorar isso. Como por exemplo, a gente pode vir em layout, tá? A gente pode direcionar o texto, tá? Pode direcionar o texto e dessa forma o texto fica um pouco mais comprido na coluna aqui, mas vai caber e vai aparecer somente números aqui embaixo. Então eu poderia ter mais colunas, vamos supor. Posso inserir uma coluna aqui. Tá lá, ó. Coloquei várias colunas e o que aconteceu? Ficou menor o espaço, mas eu posso usar a opção direcionar o texto. Né? Então vamos ver dados do produto. Olha só, ele ocupou várias linhas aqui, tá? Mas há várias soluções, como eu falei para vocês. Você pode simplesmente centralizar ele aqui. Você pode vir aqui e alterar a direção do texto, olha só. Legal, né? Isso aqui facilita muito o uso do Microsoft Word e de tabelas. Perfeito? Bom, então para criar tabela, vocês viram que não é tão complicado assim. Se eu quiser remover colunas, selecione as colunas que você quer remover. Tá ok? Clica com o botão direito em cima da seleção, excluir colunas. Pronto. Ah, professor, mas agora ficou tudo gambiarra aqui, ficou tudo desse jeito. Simples, ó. Clica nessa caixinha. Botão direito. Tem aqui, ó, autoajuste, ó. Ajustar-se automaticamente a janela. Clique ali. Pronto. Tá arrumado o probleminha. E aí você pode ver que até esse texto aqui fica melhor se você trocar o modo de visualização. Se está muito difícil, o que você faz? Vem aqui em cima, espera o cursor virar uma setinha preta. Seleciona a coluna e troca a direção do texto. Pronto, está lá o seu texto.
linha, altura da linha e essas coisas mais, você pode também ir alterando, tá? Você pode fazer um autoajuste ao conteúdo. Ou você pode... agora ferrou, hein? Vamos Ctrl Z. Agora você pode até trocar aqui. Olha só, seleciona o texto. Seleciona o seu texto. Troca a direção dele. Tá ok? Olha só, se você troca a seleção do texto, o texto agora está legal. Ó. Se você passar o cursor do mouse sobre as linhas, você pode ver que transforma em uma setinha e você pode então melhorar o ajuste da sua tabela. Retornando ao ponto inicial, temos aí nossa tabelinha contendo as informações iniciais, tá ok? Pronto. Vamos trocar isso aqui. Para nome. Joia. Então selecionou, centralizou, temos lá uma tabelinha. Bom, legal, joia. Essa é uma tabela. Então para inserir legenda é igual à imagem? Sim, exatamente igual. Você clica, seleciona a tabela. Né? A única diferença é que você vai ter que clicar nesse quadradinho aqui. Clica com o botão direito, inserir legenda. Só que ele está aparecendo figura 2. Isso é uma figura? Não, é uma tabela. Então troca para tabela. Notem que aqui você tem equação, gráfico, tabela e figura em inglês aqui, tá? Então dependendo da sua versão do Word, ele vai trazer alguma coisa diferente. Para nós agora é tabela. Acima do item selecionado. Descrição do produto. Pronto, fez isso, clique em OK. Temos lá nossa legenda. Só falta o que mesmo? A fonte. Então a gente vai colocar, copiar e colar e vai trocar isso aqui por fonte. E aqui pode ser aquele caso que você não pegou esses dados em algum lugar, você fez essa análise, então é elaborado pelo próprio autor. Não esqueça de colocar o ano que você está editando isso. A legenda da sua tabela e a fonte de onde você extraiu esses dados. Ah, professor, mas está muito colado a tabela. Tá? Então é a mesma coisa, se tiver colado a tabela, você vai lá na guia parágrafo, nota que antes não tem nada, é só colocar 6 pontos aqui, coloca 6 pontos aqui e pronto. Tá? Ficou bonitinho, ficou bem espaçado. Ficou diferente de cima, mesma coisa, clica lá, vai em parágrafo, 6 antes, 6 depois, clique em OK, tá lá. Ficou equidistantes a apresentação das legendas vinculada à tabela. Perfeito? Ótimo. E se você tiver uma tabela com muitas colunas? Provavelmente essa largura não será o suficiente. Para isso, a gente tem que usar um outro recurso do Word, que está aqui em Layout de página. Clique em Layout de página. Na opção Quebras, você vai escolher Quebras de seção próxima página. O que isso faz? Vamos ver? Olha só, eu tenho 2 páginas anteriores e agora eu tenho uma nova página. Só que essa nova página é uma nova seção. E o que isso faz? Olha só, se você vier aqui, layout de página e na setinha, vai aparecer a guia configurar página. Nessa guia a gente pode mexer tanto com as margens quanto com o layout que está sendo apresentado e escolher aonde a gente vai aplicar. Então, para melhorar a nossa apresentação dos dados de uma tabela maior,
eu clico em paisagem, nota que o desenho alterou aqui embaixo, e escolho aplicar nesta seção. Quando eu der um OK, olha só, a página está deitada e as anteriores sem nenhuma alteração, ok? E aqui eu posso colocar minha segunda tabela, tá? Então, inserir, tabela, várias colunas, várias linhas, tá? Ah, tem mais coluna, professor. Lembra? Não tem problema. Botão direito, inserir, coluna esquerda ou à direita, pronto, tá lá a sua nova coluna. Ele vai comprimir as demais, mas vai estar ali sua nova coluna. O que é importante saber nesse momento? Antes de você criar a tabela, antes de você escolher se a apresentação vai ser no formato retrato ou se vai ser no formato paisagem, você deve saber a quantidade de dados que você precisa. Assim fica muito mais fácil na hora que você vir para cá. Ah, professor, eu posso selecionar aqui e aplicar alguns desses itens para a apresentação dos dados? Olha, na BNT não diz nada, tá? Na BNT eles preferem que você mantenha o mais simples possível a apresentação. Para efeito de apresentação de dados numa apresentação para a empresa, pode ser que isso aqui seja mais interessante, fica mais bonita a apresentação dos dados, tá ok? Mas para a BNT, esse formato mais simples é o mais indicado, tá ok? Se for trabalhar com a legenda, mesma coisa de novo, está selecionado, botão direito, inserir legenda, vai ser até legal, que agora a gente vai ver que ele faz automático isso para a gente. Tabela 2, exemplo de tabela no formato, qual que é o formato? Paisagem. Não esqueça de colocar ponto final, tá ok? Por diversas vezes eu já peguei trabalhos que não tinha o ponto final aqui e voltava, o aluno tinha que fazer muita correção num trabalho, por exemplo, de conclusão de curso, porque não tinha ponto final. Às vezes era ponto final faltando aqui, às vezes era ponto final faltando no parágrafo. Clique em OK. Tá lá o seu item. Basta copiar, vir aqui na linha de baixo, dá um Ctrl V, troca onde está escrito tabela por fonte e adicione. E adicione o ano, ok? Gostou da aula? Legal! Então não se esqueça de curtir, compartilhar. Se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários e me acompanhe pelas redes sociais.